Então, boa noite, Nil. É um prazer imenso a gente iniciar a nossa live. Hoje é dia 24 de setembro. É um dia importante para nós, importante para o Instituto Inspiração, uma data de luta, um marco na história do Estado de Santa Catarina, por conta de nós criarmos esse espaço de tratar da questão do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Óbvio que para nós, enquanto Instituto de Inspiração, para nós é sempre difícil falar sobre isso, porém nós temos que falar. Hoje na nossa live, mas muito importante, com o Alvin Scarpini, que tem experiência nessa área, e com certeza nós temos uma noite brilhante. É importante que nós, enquanto cidadãos, a gente se organize enquanto sociedade, em grupos sociais, em entidades, para que a gente possa criar essa defesa da criança e do adolescente. E o Instituto de Inspiração é esse espaço de defesa da criança, seja em diversas áreas da sociedade, nós atuamos. Então, Nil, boa noite. É um prazer imenso te receber novamente. Nós já tivemos juntos a live de 18 de maio, né? E agora a gente volta à nossa live nesse 24 de setembro. Nós lembramos dessa data, a data de luta, porque é necessário falar sobre isso. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Manuel. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí. É um prazer, assim, estar aqui mais uma vez, né? Ter essa oportunidade de estar dividindo aí com vocês, né? Partilhando, né, de um assunto que é tão importante e se faz tão necessário aí, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? É um assunto que não pode deixar de ser falado. Então, muito obrigado mais uma vez por ter a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente bater um papo. Nós estamos todos no momento de trabalhar home office, não é? Nossos professores sempre uma exigência muito grande para todo o setor da sociedade de trabalho, que é um momento muito difícil, né? São muitas lives, muitas coisas, né? Muitos meets, mas é importante que a gente também pare um pouquinho hoje para falar sobre essa temática, sobre esse tema da violência sexual contra crianças e adolescentes. E o primeiro ponto que a gente vai tratar hoje, uma primeira pergunta, que a gente já inicia, né, Nil? Como a gente já trabalhou junto, a gente já inicia já falando, né? Por que falar em violência sexual contra crianças e adolescentes, né, cara? Por que a gente tem que falar sobre isso? Sim. Que em primeiro lugar, né? Às vezes a violência sexual contra crianças e adolescentes, elas acontecem a partir de um pressuposto da inocência deles, né? Muitas vezes. Então, acontece, né, um pouco de um aproveitamento dessa inocência, dessa falta de informação, muitas vezes, né? E a partir daí começam a acontecer as primeiras ações, né, que já configuram violência. E muitas vezes a própria criança não sabe, muitas vezes sabe, né? Acho que sexual, as vítimas precisam saber que elas estão sendo vitimizadas, né? As vítimas precisam saber que o que estão fazendo com elas, né? Muitas vezes configura violência, algo que não é normal, não é comum, não é correto, né? Não é uma brincadeira, não é um carinho, não é. Muitas vezes, porque é como a gente até falou da outra vez, né? Às vezes as violências elas começam mascaradas de um carinho, né? Então a criança, ela, embora se sinta incomodada, o adolescente, embora se sinta incomodado, né, com aquilo, aceita, acaba nessa tentativa de entender como carinho, né? E muitas vezes por desinformação, muitas vezes porque não conhecem, ou não sabem, ou não foi dito, ou não foi falado, ou não entende o limite do outro no seu corpo, no seu espaço. Então, por isso que eu digo que é um assunto que é importante ser falado, devido a isso tudo, né? E devido a mais
milhares de, de possibilidades, né? Então, é como eu havia falado também, eles precisam entender, né, o que é violência sexual. Os pais precisam entender o que é violência sexual. A família, a escola, as próprias crianças e adolescentes, todos precisam saber o que é violência sexual. Isso não continuem acontecendo. Porque se acontece, é porque muitas vezes existe desinformação, né? Ou se e por que eu sempre priorizo essa questão da desinformação? Porque tem o lado da criança, que é, ou do adolescente, né, que é desinformado. Tem a desinformação da família também, que muitas vezes na hora de que muitas vezes quando a criança ou adolescente, né, toma uma coragem para poder dizer o que está acontecendo, às vezes a desinformação da família faz com que não acredite, né? Então, acabar com essa desinformação, acho que é o primeiro passo para poder a gente diminuir, né? Seguir em rumo a diminuição, ou até mesmo zerar esses dados, né, de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Exato, Nil. Eu acredito exatamente nisso, cara. Nós falamos pouco sobre isso. A questão do empoderamento, né? Nós precisamos dar ferramentas para reflexão. Precisamos falar de educação sexual na escola, não é? Porque não dá, no momento que nós estamos, a gente não tratar disso, a gente não falar sobre isso. Os números são altíssimos, né? E muitas vezes, esse assunto não chegou até a criança, né? Não chegou. E nós adultos, nós agimos como se a criança estivesse entendendo, mas não está entendendo, não é? Exatamente. Então, e você trouxe, hoje eu quis trazer também algumas definições, né? Porque eu fico pensando que a criança, ela não quer sofrer isso, ela não quer ser violentada, não é? E às vezes nós, adultos, precisamos, para nós adultos, a gente tem que desenhar um pouquinho mais, né? E hoje a nossa live eu quis até desenhar, sabe, Nil? Eu até coloquei a definição aqui, o que é violência sexual, para a galera entender, né? Porque Sim. não é possível que a gente não sinta emoção, não entenda isso, e a gente não possa conversar com isso em casa. A gente precisa falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque a criança que tem seu direito violado, é um trauma imenso, uma dor imensa. E daí, depois, né, a gente sabe que o poder público, muitas vezes, não tem estrutura para alcançá-la, não é? E daí, nós sabemos que é limitado. Então, eu quis colocar a definição de violência sexual para a gente discutir sobre isso também, mas para as pessoas que depois virem essa live entenderem também o que é isso, né? Sim. E você falando de trazer, né, muito claro, né, é sempre importante, assim, quando a pessoa ouve, né, uma denúncia, ou quando alguém chega, a pessoa precisa ouvir, né, a pessoa precisa acolher, a partir desse pressuposto que você colocou, o que é violência sexual, né, e acolher, porque o próprio nome já fala, violência. Se é violência, já parte de um pressuposto que é agressivo, né, que é algo que machuca, que é algo que machuca não só fisicamente, mas psicologicamente, né? E aí, se tratando de violência sexual, é uma violência ainda tão maior, porque muitas vezes, eu digo que é uma violência que chega a ser tão grande, que muitas vezes essa violência ela permanece e ninguém está observando, ninguém está percebendo, né? Então é preciso saber o que é violência sexual, é preciso reconhecer isso, é preciso aceitar quem está vivendo, sofrendo isso, né? E não culpabilizar, né? Você falando aí de muitos casos, né, de dados, no Brasil, isso acontece a cada hora, acontece cerca de 3 casos de violência sexual, 3 ou 4 casos de violência sexual a cada hora, né? E são números que vêm aumentando, né? Então, isso é muita coisa, gente, isso é muita coisa, né? Então, a gente precisa sim desenhar, a gente precisa sim mostrar. E se você, eu digo assim, se a pessoa que está aqui, né, está ouvindo e já ouviu alguém que esteja sofrendo isso, acolha, porque é uma coragem muito grande, né? A vítima chegar e falar, eu estou vivendo, eu preciso de ajuda. Então, não torne mais difícil, né? Acolha, porque
é agressivo, é violento, machuca e gera danos, né? Gera danos físicos, gera danos psicológicos. Se não for reconhecido naquele momento, né? Se não for identificado naquele momento, sabe lá quantas coisas aquilo pode vir a gerar na vida da pessoa, né? Então, não é algo que, que, que passa, né? E tipo, a pessoa supera, né? É algo que machuca mesmo, né? Lógico que, né? Muitas pessoas, né, superam e tudo mais, mas isso, se quanto antes for identificado, melhor vai ser para a vítima, né? Porque menos tempo nessa situação de risco, menos tempo sendo agredida, sendo violentada, ela vai ficar. Então, vamos entender, né, claramente como foi como o Manuel colocou aqui, né, o que é violência sexual, para que a gente identifique, para que a gente fale, para que a gente, né, acolha. E a violência sexual não, quem sofre violência sexual, né, não tem culpa de nada, não é verdade? Porque a violência não aconteceu porque a pessoa, o adolescente ou a criança, ela ela foi meiga com alguém ou ela foi carinhosa com alguém. Não, isso não pode trazer culpa, né, para a pessoa. A culpa é sempre do agressor, de quem violenta, né, e nunca de quem sofre essa violência. Exato. A gente dá boa noite ao João Pedro Braito, meu sobrinho Boa de Taubaté, noite. né? E boa noite ao professor Jorge Gonçalves. Boa noite, parabéns. É necessário o debate e enfrentamento em conjunto contra essa violência tão devastadora na vida das crianças e adolescentes. É isso, né, Nil? É de falar sobre, né? Entendeu? Exatamente. Também agora, João Nesse Pedro. caso de a gente está até casando dois temas, né? A gente fala sobre violência sexual, né, contra criança e adolescente, e juntando até com essa temática do Setembro Amarelo, né? Então, né, uma coisa que eu estava pensando aqui agora, quantas pessoas elas sofrem isso por muito tempo, né? Por ter esse sofrimento por muito tempo, por ter essa essa angústia, né, de não conseguir expor para ninguém, de não conseguir socorro para ninguém. Quantas pessoas chegam às vias de fato de tirar sua própria vida, né? De tão angustiante que é sofrer esse tipo de violência e não ter para onde correr, né? Não ter a quem pedir ajuda, né? Então, às vezes a pessoa, às vezes, né? Igual eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ela foi violentada, tudo mais, né? Ela sofreu um tipo de violência, mas não chegou a vias de fato, né? Passou a mão e tudo mais. Eu falei assim, não, peraí, foi violência, né? Independente de qualquer coisa, foi violência. Então, e isso gera consequência. Então, assim, não interessa, né? O que tipo de violência foi violência, né? Para poder você não pode amenizar uma coisa, né? Porque não chegou a vez de fato. Aquilo ali é violência. E aquilo ali já é o suficiente para fazer a pessoa ficar num estado, né, emocional, ficar num estado, né, psicologicamente abalado, né? Então isso é muito importante ser trabalhado, é muito importante ser dito, ser, né, divulgado, né, para para o maior número de pessoas possível. Ô, Nil, é muito importante a gente criar esse debate, criar espaço, mas também falar da legislação, né? O artigo 4º do ECA fala que é dever do Estado, da família e da sociedade prover a vida, a saúde, a alimentação, a educação, lazer. Ou seja, existe uma legislação, né? Também a Constituição Federal também. Então, assim, se existe a legislação sobre, é porque precisamos, porque é sério, porque isso acontece, não é? Sim, Então, assim, o que me preocupa, Nil, é essa fala sua bem interessante, porque, de fato, minimiza do outro, né? É uma falta de empatia, uma falta de entendimento. Daí também a questão de não ter política pública adequada, de não ter um trabalho preventivo, e daí estoura lá na ponta, no posto de saúde, estoura lá no atendimento lá, sabe? Quer dizer, daí não tem equipe técnica completa, mas se a gente faz trabalho preventivo segundo o que rege a lei, nós estamos protegendo nossas crianças, né? É mais barata a prevenção, não é? exatamente. E você olhando aí, até num trechozinho ali, né?
lendo aqui o que você colocou, né, do ECA, cadê? Deixa eu ver. O artigo 4º, né, do ECA. Então, fala aí, ó, da vida, a saúde, a alimentação, a educação, a lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito e a liberdade. E isso é um dever, né? Isso é um dever que não é da família somente, não é de todos, né? É da sociedade. Então, aonde eu quero chegar com isso? Se não acontece na sua família, mas se acontece na do vizinho, cara, vamos lá, né? Vamos pegar aqui, ó. Você não precisa nem se identificar, vamos denunciar, né? Porque também é responsabilidade sua, né? Também é responsabilidade, não é porque é do vizinho, porque às vezes a pessoa ela cai numa assim, ah, não é minha filha, não vou me meter, não é meu filho, não vou me meter. Mas não é isso, então responsabilidade também, né? E se você sabe o que está acontecendo, por que se calar? Por que deixar aquela criança naquela situação, aquele adolescente naquela situação, né? Volto a dizer, você não precisa se identificar, você não precisa né, dar seu nome, seu telefone, seu endereço, não precisa de nada disso. É só você informar o que está acontecendo e deixa o resto, que o resto se desenrole, né? E aí quem tiver que ir verificar e tudo mais, vai verificar. Então, assim, não tem porquê, né, Manuel? Eu sempre falo assim, não tem porquê a gente ficar quieto, não tem porquê a gente não falar, não tem porquê a gente não denunciar aquilo que a gente vê, ainda que não seja na família, né? Se você não tem na sua família, que ótimo, que maravilha, que incrível. Mas se você está vendo na família do outro, vamos denunciar, né? Vamos falar, vamos, né? Para que as providências sejam tomadas, porque como a gente falou, quanto mais tempo aquela pessoa fica, né, dentro desse ambiente, mais danos isso vai gerar, né? E outra coisa que eu queria falar, assim, até ousando um pouco, né? Mas se esses números só crescem, a responsabilidade também é nossa, né? Que não tem coragem de muitas vezes denunciar. Porque se a sociedade também tivesse essa responsabilidade, né, de denunciar, de tipo, segurar a mão do outro mesmo, sabe? Essas pessoas que cometem isso, certamente, né, isso seria menor, porque, peraí, olha, essa criança aqui, ela não está sozinha, porque sempre tem alguém que está cuidando, sempre tem alguém, ainda que não seja da família, alguém pode denunciar. Então, assim, a gente precisa também tomar, né, essas redes, porque, como você falou, se for deixar para estourar lá na rede, né, a gente sabe também que muitas vezes existe uma dificuldade, né, para poder acolher, porque são muitos casos, né, são muitas situações e tudo mais. Então, a gente precisa tratar isso da raiz, né? A gente precisa cuidar isso da raiz. E a raiz aqui, ó, tá na minha casa, tá na sua casa, tá do nosso lado, no vizinho, num conhecido, né? Então a gente precisa falar, a gente precisa, né, debater. Porque, cara, é, o direito à saúde, alimentação, educação, lazer, tratando de criança, né? A adolescência, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, é tudo ações preventivas, não é? É garantir os direitos, a defesa da criança. Sim, Se nós garantimos isso, nós já estamos combatendo. Porque exatamente. eu penso que a gente não parte do marco zero. A violência está Uhum. instalada, não é? Exatamente, A violência está exatamente. aí, está instalada. Então, assim, se a gente espera para agir com política pública, porque é dever do Estado, o artigo 4 fala, do Estado, da família e da sociedade, não é? Então, nós somos responsáveis, isso que você acabou de dizer. O outro é parte da sociedade, o outro é cidadão, não é? Ele participa igual eu. Então, eu preciso ter essa leitura preventiva. E o que Sim, me incomoda bastante esse o silenciamento, né? Então, até enquanto instituto de inspiração, assim, sempre está falando para a equipe, né? Para a gente perceber, a gente ter ferramenta de denúncia, perceber o que está acontecendo, entender o quadro de violência, porque de nós que percebemos isso, de nós tem que ser mais cobrado. Tem sim, pessoas que não percebem, mas nós que temos, a gente tem que criar uma rede, criar uma proteção, criar um caminho para agir, não é? E quero trazer um outro banner aqui,
Quando a gente não reage com prevenção, nós caímos aqui, não é? Nós caímos na negligência, na discriminação, na exploração, na violência, na crueldade e na opressão. Agora imagina esse quadro na vida de uma criança. Pois é. É algo que a gente muitas vezes não percebe, né? O quanto a criança sofre, o quanto isso é algo que é pesado para a criança, né? E o quanto a gente pode ajudar, o quanto a gente pode livrar a criança de toda essa situação, né? Então, a gente precisa ser conscientizado, né? A gente precisa conscientizar o outro, porque esse banner, eu acho que é super bacana, porque dá aquele estalo, né? Dá aquele estalo. Peraí, se eu não falo, eu estou sendo negligente, né? E se eu estou deixando a criança para lá, né? Deixando ela viver aquilo lá, eu estou negligenciando aquela criança. Aquela criança aquele adolescente que já está perdendo todo o seu direito, né? Que já está com seus direitos violados ali, né? E que, sabe, o poder muitas vezes está na nossa mão, assim, de poder tirar aquela pessoa daquela situação. Só que a gente não tira, só que a gente, né, tem medo, né? E aí eu volto até a falar nessa tecla, bater nessa tecla, né? Não precisa ter medo de denunciar, não precisa ter medo de falar, de procurar, né, ajuda. Digo para uma pessoa que está de fora da violência, mas que sabe o que acontece, né? E também tanto para quem sofre, né? Não precisa ter medo para procurar ajuda, para denunciar, porque vão te acolher, né? E a denúncia, que eu volto a dizer, é, ela é sempre sigilosa, né? Então você não vai ter nada seu ali, só vai ter informação. Então a gente precisa zelar por isso, né? A gente não pode deixar que elas fiquem expostas a esse tipo de situação. A gente não pode negligenciar. A gente não pode discriminar, que uma coisa que falando de discriminação também, lembrei até de um pouco de preconceito das pessoas, muitas vezes, com parte de para quem vive, sabe? Porque se você souber também que alguém está vendo que sofreu, né, esse tipo de violência, acolhe, ama aquela pessoa, sabe? Seja empático com ela, porque o que eu vejo muitas vezes acontecendo ao invés de rolar a empatia, né, com a vítima, muitas vezes a pessoa fala, ali, sofreu a violência. Então, assim, não é assim, né? Então, vamos acolher, né? Vem cá, você não está sozinho aqui, você não está sozinho aqui. Então, vem cá que eu vou te ajudar. Tá precisando de quê, né? O que a gente pode te ajudar? Não é, aquela fulana, aquele pessoa sofreu violência, né? Então, ao invés de você ter esse pensamento, toma uma atitude, né? Ao invés de você guardar isso e deixar ela de lado lá, toma uma atitude, né? Que vai ter muito mais valor, que vai ter muito mais eficácia na vida da pessoa, né? Porque hoje pode ser alguém que está ali do seu lado, né? Mas a gente nunca ali um vizinho ou alguém, né, mais distante da sua vida pessoal, mas a gente nunca sabe, né? Quando pode acontecer com a gente, infelizmente. Então, por isso que a gente tem que estar atento e sempre tendo essa atitude, né? Sempre tendo essa postura. Porque eu tenho essa postura com quem eu vejo, né? Se eu ver alguém que está tendo uma violência, sofrendo esse tipo de violência, né? Ou qualquer tipo de violência, eu vou ter essa postura, assim como eu quero que outras pessoas tenham essa postura, né? Para com os meus, se observarem algo, né? Então, a gente não está sozinho no mundo, né? A gente não está sozinho, né? Nesse mundão. A gente está em comunidade, a gente está em sociedade. Então, que as pessoas tenham esse start, né? Que as pessoas tenham essa perspicácia, essa atitude aí para poder que a gente lute junto, né? Para, como você falou, para que a gente não espere só da política pública, né? Mas que nós também abracemos essa responsabilidade, né? Essa postura aí de seguir junto com essas pessoas que sofrem esse tipo de violência. Isso. O João Pedro Brighton, mas quem está escrevendo é minha irmã, fala maneco aqui, né?
Sei que Mané no Rio de Janeiro é outra coisa, né? Mané para nós é mais carinhoso, né? Ela diz assim, ó, Mané, esse assunto deve ser tratado com mais clareza nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio. Muitas vezes as pessoas ficam acuadas e não levam o caso para os responsáveis por comodismo, e é dever de todos cuidar dos pequenos. Grande abraço, Jonita. Exatamente. É algo que precisa ser falado, precisa ser trabalhado, né? A gente precisa fugir desse tabu que é, né? Falar sobre essas coisas. É como eu falo também, quando que esses assuntos podem entrar nas escolas, né? Tipo, o que é educação sexual? Né? É uma coisa que eu sempre falo, é uma coisa que eu sempre martelo, né? Eu também sou psicólogo escolar, como eu havia dito, né? Então, é uma coisa que eu sempre busco trazer para os ambientes escolares, né? Porque a gente precisa entender, a gente precisa trabalhar isso. Então, como que se trabalha isso, né? A gente não precisa entrar diretamente, né? Até porque que muitas vezes a preocupação dos pais é do tipo, nossa, mas vai falar de violência assim na cara, né? Não, não precisa ser assim, mas vamos falar de educação sexual? Vamos conversar sobre a educação sexual? E muitas vezes as pessoas têm medo de falar sobre a educação sexual. Muitas vezes isso vira um tabu, né? E aí a pessoa ela não conversa. Então, achando que a educação sexual vai estimular a criança ou adolescente a ter relações sexuais, mas não tem nada a ver, né? Não é só isso. Isso é uma fração, assim, métodos preservativos é uma fração mínima perto da gama de possibilidades que abraçam o assunto educação sexual, né? E um dos assuntos que você lida, quando você trata, né, com a educação sexual, é justamente o que é meu, o que é do outro, o meu limite no corpo do outro, o corpo do outro no meu corpo, qual é o limite. Então, é justamente isso que a gente trata, né? Que a gente pode trabalhar também com a educação sexual, né? Aonde o outro pode tocar em mim, aonde eu posso tocar no outro, né? Aonde não pode, né? Que isso é importante deixar claro, aonde não pode olhar aí, não pode. Ninguém pode encostar a mão, ninguém pode brincar assim. Isso é educação sexual. É você conhecer o seu espaço, o seu limite, né? É aonde ninguém pode passar no seu corpo, é onde você não pode passar no corpo de outra pessoa, né? Então, isso precisa ser trabalhado. Foi uma ótima colocação. As escolas precisam falar, as escolas precisam parar de ter esse medo de, de, de falar sobre isso, de trazer esses assuntos, porque muitas vezes acontecem situações de tipo, nossa, o meu aluno, o rendimento dele caiu do nada, misteriosamente. Eu não sei o que está acontecendo. E muda a metodologia e traz para frente, conversa, mas nada resolve. Mas o que será que está acontecendo? Será que não está acontecendo uma brincadeira que ele não está gostando e está se sentindo mal, mas ele não tem coragem de contar para ninguém? Ele não está sabendo o que está acontecendo? Né? Será que não está acontecendo algo aí na casa dele que infelizmente, ele se sente incomodado, mas que ele não sabe que isso é ruim? Né? Então, o que será que está acontecendo? E aí, numa situação dessas, a gente tem essa oportunidade de dar essa instrução para as crianças, né? É lógico que você vai equilibrar o vocabulário que você vai usar, o método que você vai usar, mas existem muitos métodos lúdicos para você conversar com crianças para poder dizer que ela não pode encostar no coleguinha e o coleguinha não pode encostar nela, né? Assim como qualquer outra pessoa, né? Então, existem muitas possibilidades. Então, assim como tem métodos e possibilidades diferentes de você trabalhar com pessoas mais velhas, com adolescentes, por exemplo, né, para poder explicar esse mesmo assunto. Então, não é o assunto em si que vai ser o problema de ser trabalhado, é o método que você tem que pensar. Porque essa semana, né, eu falei eu também dou aula de psicologia escolar, né, na faculdade, para os alunos de psicologia, do curso de psicologia. E essa semana eu tava conversando com eles, né, sobre um autor e mostrando para eles, e ele traz justamente isso. É possível ensinar qualquer coisa a uma criança partindo do pressuposto ou levando em consideração o intelectual dela. Então, o que isso significa, né? Você vai levar em consideração ali
o que a capacidade cognitiva dela, o que ela tem de capacidade cognitiva de acordo com a idade, para entender, para você escolher o método que você vai usar. Né? Se for mais nova, vamos trabalhar de forma lúdica. Se for mais velha, vamos bater um papo, vamos trazer uma coisa mais elaborada, mas quando eu digo mais elaborada, é mais adulta mesmo, né? Porque os adolescentes, eles precisam ser entendidos também. Eles não podem ser entendidos como criança, porque muitas vezes existe um erro na hora de abordar também adolescente, né? E aí você aborda o adolescente com uma linguagem mais infantilizada e tipo, ó, gente, a informação para o adolescente já chegou há muito tempo, né? Então, a gente precisa, né, trabalhar, né, lidar com uma forma mais madura, lógico que equilibrando também a linguagem, né, o vocabulário, mas a gente precisa chegar neles, né? E aí você vai equilibrando, você vai escolhendo o método, né, a metodologia que você vai utilizar ali para poder você passar a informação, para você trabalhar com eles sobre esse assunto. Agora, não é impossível, só basta querer, né? Aí a gente volta naquela conversa nossa, né, sobre as nossas responsabilidades, né? Então, basta querer, né? E aí, que isso? Tá querendo? Então vamos trabalhar. A Jussara Paiva, minha irmã, a família está em peso aqui. Diz assim, ó, deve sim entrar nesse assunto nas escolas e ensinar desde cedo o limite de onde pode ou não, e ter limite e respeito pelo seu corpo e pelo corpo do outro. Assunto muito sério e importante. É justamente isso. Exatamente. Nas escolas, né, falar com as crianças, conversar com os pais, trazer esse tipo de informação, né? Porque uma das coisas que acontecem também é que os pais, muitas vezes, eles educam os filhos, né? Mas educam dentro de um modelo, vamos dizer assim, machista tradicional, sabe? Aquela coisa, né? E aí, o trabalho é todo o contrário, né? Então, o que eu quero dizer, né? Como uma vez, eu acho que eu já até te contei essa história, né? Eu conversando com uma pessoa, com uma mãe, e aí a situação é, tinha uma criança que estava pondo o pintinho, né, pro lado de fora e tudo mais, na escola. E aí, na inocência da mãe, na reunião, né, com os pais e com a família e com a escola, ela soltou, né? Ah, sabe como que é, né? Prenda suas cabritas que meu bode está solto, né? E aí, assim, só que aí ela não percebeu aquilo, né? Ela não percebe aquilo. E aí depois eu conversei com ela e tudo mais, eu falei assim, olha, percebe como que o perfil, né, de criança, muitas vezes, né, que a gente vai criando, que a gente vai elaborando, porque que tipo de informação eu estou passando para ela, né? Que tipo, as meninas, elas têm que se conter e ficar trancadas dentro de casa. Eu, como sou menino, eu posso fazer o que eu quiser. Se você não quiser, se você não quiser, né, me dar atenção, se você não quiser, fica ali, fica na sua casa trancada. Então, olha, porque a informação é exatamente essa. Então, a pessoa, quando cresce com esse tipo de informação, né, ela vai achar que ela pode tudo, né? Ela vai achar que ela pode ir aonde ela quiser, inclusive no corpo de quem quiser, né? Então, a gente falar de toda essa questão da violência sexual, né? A gente precisa falar também nessa educação familiar, no modelo de educação familiar que a gente está criando nossos filhos, né? Então, é um modelo que é permissivo no sentido de se meu filho for homem, eu permito, né, que eu passo essa informação de que ele pode fazer o que ele quer, ou não, eu passo a informação de que não, você não pode chegar a fazer esse tipo de brincadeira com sua coleguinha, você não pode fazer esse tipo de brincadeira com seu coleguinha. Então, como que é? Como que é esse modelo familiar? Porque também faz parte, né? Então, a gente fala aí de alguns eixos, né? A gente falou de sociedade, a gente falou de escola e família. Então, percebe como que as coisas são todas ligadas? Não dá, né, para poder empurrar um assunto só para o outro, sendo que a gente também tem responsabilidade. E, inclusive, a gente cria nossos filhos dentro de um ambiente que favorece totalmente essa cultura,
né, de exploração do outro. Né? Quando eu digo exploração, é achar que eu posso ir aonde eu quiser no corpo do outro. Né? Eu trago também esse contexto do masculino e feminino, né? Por ter essa cultura realmente que é muito grande, né? Do prenda essas cabritas, meu bode está solto, mas isso também é algo que se aplica em geral, independente de gênero, né? Porque a gente sabe que abuso sexual acontece com menino, acontece com menina, né? Acontece por o abusador, né? Pode ser homem, pode ser mulher. Então, a gente sabe, configura abuso sexual, e é importante falar, inclusive, que mulheres abusam sexualmente também, né? Não são só homens, né? Então, isso também acontece, né? E os traumas, né? Também são os mesmos para quem sofre, né? Então, é importante ter essa clareza, né? Saber distinguir, porque também nessa cultura que a gente tem, né? Às vezes o menino está sofrendo um abuso sexual por uma mulher, né? E aí, na cultura, que muitas vezes não é acolhedora, eu falo assim, não, peraí, mas não é abuso, você tem que aceitar, é uma mulher, não sei o quê, não, não, não. Mas não. Mas gera o mesmo trauma, independente de qualquer coisa, né? Porque é uma agressão, é uma violência, está indo aonde não pode, está indo aonde a criança não está preparada para ir, né? Tudo que não é consentido é ruim, né? E principalmente quando se aproveita dessas situações, né? Então, assim, a gente precisa entender, né, que não tem gênero, né, para configurar abuso sexual. Não é homem, mulher, não tem nada a ver com gênero, porque ambos podem cometer abuso sexual, né? E a vítima também não tem essa de ser menino, menina, não tem. Ambos podem sofrer, né? Então a gente precisa ficar atento a todo lado, a todo lugar, a todo momento, para que esse tipo de situação diminua, né? E volto a dizer, as pessoas fiquem confortáveis em falar. Porque imagina, um menino, né? Um menino está sofrendo um abuso de uma mulher. Se ele percebe, né, que o meio dele não vai acolher, ele vai sofrer aquilo ali por quanto tempo? Né? E isso vai gerar. Né? E não quer dizer que ele vai ser menos homem, ou mais. Não quer dizer nada. Se ele denunciar, não significa nada. Né? Significa que ele está sofrendo. Né? E isso não vai configurar, não tem a ver com sexualidade, não tem a ver com nada disso, tem a ver com o que ele está sofrendo ali naquele momento. Exato. O Thiago Yakov, o TH, ele é do Instituto Inspiração, ele contribui e vem nessa fala tua. Muito importante falar sobre o padrão normativo das famílias, da influência que elas têm na busca desse padrão machista. É isso mesmo. Sim. E tem um ponto assim que você trouxe, eu quero quero agregar também, nessa questão dessa adultização, né? A gente vai erotizando, vai adultizando, né? Tem namoradinho na escola, namoradinho, tem não sei o quê. É só brincadeira, entende? E assim a gente vai queimando etapa e tá achando bonito, e na verdade nós estamos estragando todo o processo de amadurecimento da criança, né? Exatamente. Gente, uma coisa, vamos partir de um pressuposto: criança não namora, né? Então vamos parar, né? A gente precisa parar de trazer essa erotização para a criança, de fato, né? A gente precisa parar de expor a criança a esse tipo de situação, a esse tipo de assunto, a esse tipo de contexto, né? Porque não é um contexto que pertence a ela. A criança brinca. A criança pega o seu brinquedo e brinca, né? Agora, namoro não é o momento, né? Relação ali com coleguinha, né? Não é o momento. Então a gente precisa parar também de colocar essa criança nesse contexto, porque justamente por esse fato também essas questões do abuso, da violência, elas são mascaradas. Porque imagina, se você fala para o menino, para o filho, para o seu filho, que ele tem que namorar mesmo, que ele tem que sair, perdão pelo vocabulário, assim, mas que ele tem que sair e pegar todas, né, e tudo mais. Se você fala isso para o seu filho, mas seu filho está sofrendo um abuso sexual de uma mulher, como que vai ficar a cabeça dele? Porque não está sendo agradável para ele. Ele não deu permissão para que esse tipo de coisa acontecesse. Ele não está... não é uma coisa que ele não está entendendo, né? Porque criança não entende, mas só sabe que é agressivo. Então,
como que ele vai levar isso para outra pessoa? Porque ele vai falar, não, peraí, meu pai disse que eu tenho que namorar, meu pai disse que eu tenho que pegar todos, mas aí estão né, chegando uma pessoa, né, um adulto está chegando, uma adulta está chegando até mim, então como que eu vou fazer? Então, percebe a confusão que fica na cabeça da criança? E, enquanto isso, ele vai ficar exposto a isso. Por quê? Porque pelo fato também, porque ninguém vai enxergar, ninguém vai observar o que está acontecendo, por não esperar que pode acontecer por mulher também, né? E ele não vai ter a coragem de falar com medo de ser repreendido, porque é imposto na cabeça dele que ele tem que pegar todo mundo, que ele tem que ser o garanhão. Então, olha como que uma coisa vai ligando a outra, e isso tudo também, né, está atrelado à nossa postura com aqueles que estão próximos da gente. Exato. No TH, ele completa a velha frase, olha, são namoradinhos. Né? Exatamente. Romantiza uma coisa que não é momento de romantizar ou de falar nada disso. Né? E aí você chega numa situação do tipo, você fica zoando do são namoradinhos, não sei o quê, e aí uma amizade que tá ali, que sabe, que pode construir muito na vida daquela criança, ou daquele adolescente, inclusive, né? Mas às vezes vou pegando pro viés da criança, uma amizade que pode crescer ali, às vezes se distingue, assim, se separa, porque eles não entendem esse contexto, né? Que namoradinho, o que é isso, né? Então, assim, né? Muitas vezes pensam dessa forma, né? E aí vem o adulto e tenta juntar e tenta maldar e fala, não, amor, não sei o que, vai namorar. E aí várias vias também vão sendo rompidas, né? Vão sendo quebradas aí, porque quando eu falo de amizades, assim, né? Relações de amizades se estabelecem muito forte na fase da infância, né? Então, só que se você rompe com isso daí, né? Como que vai ser isso para a criança também? Ele vai achar que qualquer pessoa que ele vai chegar perto vai ser namoradinho e tudo mais. Como que ele vai aceitar? Como que ele recebe isso? Na verdade, o que eu fico pensando é que nós adultos, parece que a gente esquece que nós somos crianças, né? Os danos que fizeram conosco, né? E Exato. a gente vai ficando adulto, vai consertando a nossa história de danos do passado. E quando a gente tem a chance de fazer diferente, a gente vai e erra de novo, né? A gente Exato. vai e pisa na bola. E não Exato. percebe que pisa na bola, né? A gente não percebe que tá falhando. E os danos psicológicos são imensos, né, cara? Assim, os traumas psicológicos são isso, né? Uhum. Não, sem sombra de dúvida, né? Isso pode gerar coisas assim que a gente nem imagina, porque a gente não consegue acessar a quem está ali, a vítima, né? Muitas vezes. Então, se a gente não consegue acessar a vítima, né? E ela fica guardando aquilo só para ela, quando se estourar, né? Isso vai ser muito pior, né? Isso se estourar, né? Isso se não gerar, se não somatizar, se não gerar outras coisas no corpo dela, porque ela está somatizando todo aquele sofrimento, né? Então, o que isso pode se tornar, né? Então, assim, é a gente se conscientizar que não o que está acontecendo com o outro não é culpa do outro somente. Muitas vezes é culpa minha. Muitas vezes é culpa de quem não educa, ou de quem educa seu filho nesses modelos, né? Ou de quem se omite, né? Então, assim, é importante ser falado. Se a pessoa está sofrendo violência e você sabe, a culpa também é sua. Você é tão culpado quanto quem está violentando, porque você não está tomando atitude, você está omitindo, né? Ou se você cria, né, seu filho dentro desses modelos mais machistas, né, nesse contexto de que se aceita, de que se pode tudo, né? Se a menina que tem que ficar reclusa lá, né? E você, homem, você pode tudo. Se você educa seu filho assim, você também está sendo culpado, porque sabe lá qual perfil que você está gerando, né? Que você está moldando, né? E aí a criança ou adolescente ele acha que ele pode realmente qualquer coisa. Exato. Tem mais uma contribuição aqui do meu sobrinho, a minha irmã, Mané. Aprendemos com nossos pais que o respeito é necessário em todas as esferas da nossa vida, mas o respeito aos nossos filhos é essencial. A casa é o lugar onde a criança precisa se sentir segura para trazer os sentimentos que lhe fazem mal, poder contar e desabafar, as brincadeiras que os colegas fizeram e tudo que lhes faz sofrer, como também as descobertas, as alegrias, incentivando sempre a confiança entre pais e filhos. Né? A família tem seu espaço seguro, isso é sem dúvida, né? A gente não dá para te imaginar uma criança feliz sem um lar seguro, né? Sem um lar do diálogo, do afeto, né? Não dá para pensar. Sim. E não... Pode ir.
Não, eu digo sim, porque ali, né, se ela não tem essa, se ela não sente essa segurança, né, ela vai aonde, né? Então, ela vai a quem, né? Então, assim, que as famílias elas possam entender, né, que eu não digo somente pai, mãe, né? Eu digo que família, porque hoje em dia a gente vê que o modelo familiar é diverso, né? Então, assim, que as famílias sejam famílias, né? Não estou falando de parentesco, mas estou falando de família mesmo, né? Porque hoje a gente tem crianças que são criadas por tios, né? Por tias, por avós, enfim, mas que sejam família, né? Não esperem isso de outras pessoas, né? Acolham, criem esse ambiente acolhedor, criem esse ambiente onde a criança, o adolescente, ele pode levar qualquer coisa, ainda que ele mesmo, né? Quando eu digo qualquer coisa, eu digo ainda que ele mesmo esteja errado. Sabe aquelas pequenas situaçõezinhas que criança às vezes faz, que adolescente faz, que é errado, assim, mas que você consiga corrigir com, com cautela, né? E tudo mais. Porque nesses momentos é que você vai construir esse ambiente acolhedor. Né? Agora, se quando você descobre uma coisa errada, né, uma travessura do seu filho, da sua filha, e você repreende de uma forma agressiva, você está criando um ambiente inquisidor, né? E aí, nada que acontecer, ela vai levar para ela, inclusive violência sexual. Por quê? Ela vai entender o quê? Poxa, se eu contar, vai me bater. Porque a grande maioria dos casos que acontecem, as crianças e adolescentes pensam assim: se eu contar para minha mãe, ela vai me bater. Se eu contar para meu pai, ela vai me bater. Ele vai me bater. Vai achar que eu que sou culpado. Uhum. Porque aí entra todo aquele outro assunto que a gente também passou, que é por quê? Porque eu andei com aquele short que ele disse que não era para andar, porque eu andei com aquele top que ele disse que não era para andar. Mas peraí, gente, né? Ser humano é o quê? Né? Então que você não pode se vestir como você quiser. Né? Então é importante ter essa percepção, né? Essa atenção toda, porque senão, como que vai fazer? Né? Exato. E a nossa live de hoje está indo para um caminho de prevenção, de combate, e agora caímos na denúncia, né? A pergunta é como agir em caso de violência contra crianças e adolescentes, né? E daí não é isso já não é mais uma coisa inacessível, não é difícil. Então nós temos o Conselho Tutelar, que é clássico, e o Disque 100, que é clássico, né, Nilma? Exatamente. A pergunta, o como agir, né? Haja, né? A resposta é haja, né? Chega no conselho, seja pelo Disque 100, mas haja, né? Existem vários equipamentos, né? Aí, porque o conselho, o Disque 100, você pode ainda denunciar até de forma anônima, né? Você liga, eles não pedem tua identificação, você não precisa identificar. Não se preocupem com, com, com o que eles vão perguntar, né? Porque o que interessa é só a informação, né? Muitas vezes também, quando eu estava no CREAS, né, a gente recebia muita carta no CREAS, inclusive, né? Porque às vezes a pessoa tinha ainda essa cultura do receio de ligar, né? Então elas escreviam, botavam no CREAS, né? Mandavam um jeito de entregar no CREAS, chegava, mas percebem que quando quer, dá um jeito sempre, Uhum. né? Dá-se um jeito. O importante é querer, né? Então, quando eu pergunto assim, como agir? Primeiro eu falo assim, queira agir, né? Porque se a gente quer, a gente dá um jeito, a gente se vira e faz, né? E aí, como você falou, existem muitas formas, né? Seguras, né? Para quem está denunciando, de fazer a denúncia. Conselho, Disque 100, você pode chegar, você pode falar o que você quiser para o Disque 100 ali, você pode contar a história toda que está acontecendo e para eles não vai interessar quem está contando, mas vai interessar essa informação, porque a prioridade é quem está sofrendo, né? A prioridade é quem está exposta em toda essa situação que a gente vem falando de abuso de violência, né? Então queira, como agir, haja, né? Independente da forma, mas chega lá e entrega e denuncia e fala, porque você não vai ser exposta, né? Quem denuncia não é exposto em momento nenhum, muito pelo contrário, você vai se sentir bem pela situação que você, por toda
por estar com aquela sensação de missão cumprida, né? Por ter essa sensação de, poxa, eu exerci eu fiz uma ação de cidadania, né? Eu zelei ali, eu estou contribuindo para que esse direito não seja violado, né? Ou para o fortalecimento de vínculo de uma criança, de um adolescente. Então, eu estou contribuindo para uma vida, né? Então, assim, denuncia, não deixa a pessoa ficar nessa situação. Exato. E assim, ó, eu achei muito bacana essa definição, né? Denuncie, queira, é o primeiro passo. O como tá aí, né? Tem várias ferramentas, mas o primeiro é nossa responsabilidade. Volta a nossa conversa inicial, né? Se eu sei, eu tenho não falar para o outro denunciar, o outro, não, vai você, né? Denuncia você. Tem o aplicativo, nós temos o Conselho, sem o Proteja Brasil, as delegacias especializadas, né? E se acontece ter uma relação mais próxima com o professor, com o diretor, com o orientador pedagógico, é um canal que acontece muito, é muito frequente, né? Os professores moderados que têm coragem de denunciarem, porque assim, tudo isso é uma rede de proteção, um canal de proteção. E a denúncia faz parte desse processo, né? Não existe uma fórmula secreta, é desejar, querer salvar pessoas, querer cuidar das pessoas. Né? Quem vai julgar se houve ou não é nós. O nosso papel é perceber uma coisa, tá faltando muito, tá perdendo nota, tá com marcas, tá triste, tá não sei o quê. Nosso papel é encaminhar. Quem vai julgar, quem vai brigar, não somos nós. Esse é um ponto importante, não é? A nossa sensibilidade humana precisa perceber isso, não é? A gente perceber que nós podemos fazer alguma coisa. Quem vai encaminhar as coisas, ver, analisar, não somos nós. A nossa parte tem que ser feita. Não há análise, não há julgamento, porque não chega até eles, né? Exatamente, exatamente. E ao menor sinal, denuncie. Né? Ao menor sinal. Não fica com aquela na cabeça assim, mas eu não sei se é verdade. Né? Eu não sei se realmente está acontecendo ou se é coisa da minha cabeça. Não interessa, gente. Ao menor sinal, denuncie. Porque é como você falou, que aí eles vão fazer o papel deles lá. Eles vão chegar, vão averiguar se é verdade, se não é, se está acontecendo de fato ou não. Né? Vão ser encaminhados aí para os equipamentos para que isso seja averiguado, né? Porque nada é de uma hora para outra, nada é imprudente, né? Essas questões não são imprudentes, né? Então, assim, ao menor sinal, denuncie, porque aí, independente de qualquer coisa, a criança vai estar segura, né? Você vai estar assegurando aí um direito dela, né? Porque vai que você percebeu um sinal inicial ali, né? Ela está sofrendo ali, porque assim, a gente sabe que também existe uma escadinha, né? Que em relação ao abuso sexual, porque às vezes começa num tato, num toque, né? Numa forma diferente de acariciar e tudo mais, e isso vai crescendo, muitas vezes se agravando muito mais, né? Enfim, causando danos, assim, super, né, na pessoa. Então, vai que você tá ali, ó, você teve aquele estalo no momento inicial ali, quanta coisa essa criança pode ser livrada, né? De quanto tempo ela pode ser livrada. E se você ficar naquela de vou, não vou, é coisa da minha cabeça ou não é, e aí, meu filho, ó, aí sua cabeça acaba te convencendo que não deve denunciar, ou que é da sua cabeça sem ser, né? E aí a criança é exposta, a pessoa está exposta. O TH, ele traz o app de conversa fechada, onde você pode entrar em contato com o desconhecido do mundo todo. Inacreditável, uma plataforma que fomenta os abusos pela internet. Vocês viram? Depois ele continua. O TH continua. Esse app é algo muito difícil de ser denunciado, pois como são conversas ao vivo, sabe? Coloca os jovens em risco iminente, a pedido de nudez, entre outras coisas. Minha filha de 11 anos me mostrou perguntando se podia baixar ou não. É impressionante, né? E esse é um ponto que o TH traz e agrega muito no nosso debate, o quanto que nós temos que, de fato, criar uma relação de diálogo, isso que o TH trouxe com a filha dele agora. A filha dele foi mostrar para ele esse aplicativo. A vida virtual é a vida real, não tem separação. Sim. Então a gente tem que, de fato, tá muito atento a isso. Esse aplicativo que o TH trouxe, depois a gente conversa, não conheço, mas é muito sério. É muito sério. Nós precisamos ter, se tem uma relação de espaço, de diálogo, não é? Aquilo que você falou no início, Nil. Se a criança, o que ela faz, ela é acolhida,
Agora, se ela é expelida, ela não volta mais, ela vai continuar uma vida secreta, porque vai ter medo de falar. Então, cuidado com a rede social, cuidado com... hoje, todas as crianças... A gente foi ter celular depois de velho, né, Nil? Hoje as crianças já nascem com o celular na mão. Então, assim, muito cuidado com isso, tem que estar olhando todo dia, né? Nesse contexto, né, a gente volta até na questão familiar, né? Porque o celular, hoje em dia, é um mundo, né, gente? O celular, ele é um mundo. Você tá ali Você entra no seu quarto, você tá no mundo com o celular, porque você tem internet, você tem tudo, né? E aí você vai chegar e vai deixar isso... Se você não tem uma relação bem estruturada com sua família, né, seus filhos, elas vão ter acesso a coisas e não vão levar para você, né? E não vão dialogar com você. E aí você perde uma via que é excepcional dentro de uma família, né? E que é o diálogo, que é essa confiança para ela levar para você aquilo que ela tá... como aconteceu com a filha dele, né? Ela de 11 anos levou, pai, olha, isso aqui, como que é? Posso dar, não posso? Porque imagina se não tivesse essa via, como que ia acontecer? Ela ia descobrir por si só o que estava ali, né? E infelizmente é o que acontece em muitas famílias, né? Descobrem por si só, né? Tem acesso a esse mundão aí, e a gente sabe que a internet é terra de ninguém, porque eu sou uma pessoa real, né? Aqui do lado de cá, mas eu crio um perfil, eu posso ser quem eu quiser, eu posso botar a foto que eu quiser, eu posso falar como eu quiser, ainda que seja minha foto, ainda que seja meu nome, mas eu posso me comportar da forma que eu quiser. Então, eu posso não ser quem eu sou, né? Ainda que minha imagem esteja ali. Ou seja, a gente pode se montar na rede social, a gente pode se montar na internet. Então, isso também faz parte do nosso papel de informar, né, desses riscos. E aí, quando a gente tem uma relação estabelecida de confiança, né, a gente consegue minimizar essas coisas, né? A gente consegue minimizar esses acessos perigosos que podem acontecer. Justamente. E o TH traz esse comentário agora. Sim, sim, isso mesmo, tem intimidade e cumplicidade com os filhos e filhas. Isso é preventivo, né? O afeto, o olhar, o cheiro, o olho no olho é preventivo. Né? Isso é importante. Bom, nós estamos, né, finalizando nosso encontro. Hoje, 24 de setembro, esse dia estadual, um marco aqui na história de Santa Catarina, de combate. Eu quero agradecer ao Nil pela presença, de maneira muito... Você é um psicólogo fantástico, cara. Assim, como professor, termina os atendimentos, você tem conhecimento, tem bagagem. Eu quero que você faça isso. Primeiro, agradecer a você, né, pelo sim espontâneo, assim, na hora, nós já fechamos, né? E isso abre precedente para as próximas, né? Quando o cara aceita rápido, aceita, que é toda vez. Né? É um prazer. E daí, cara, suas considerações finais desse encontro. Mais uma vez, né, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter essa oportunidade de estar aqui conversando, né? Porque, particularmente, é um assunto que eu gosto de falar, inclusive, porque eu acho muito importante, porque é muito importante, e é uma forma da gente exercer o nosso papel, né, diante de todos esses acontecimentos que se sucedem, né, infelizmente, diariamente, né, como eu falei aí, a estimativa, né, é que em uma hora cerca de 3 ou 4 crianças sejam abusadas sexualmente. Então a gente precisa fazer esse papel, a gente precisa, né, conversar, a gente precisa levar isso para as outras pessoas, informar e por isso eu sou muito grato, né, por esse convite, por isso eu sou muito grato por estar aqui, né, por estar dividindo aí com vocês. Espero que venham, né, ter a oportunidade aí de estar com vocês mais vezes. Contem comigo sempre, né? E lembre sempre assim, todo mundo, né, ao menor sinal denuncie, né? Gravem isso, que todo mundo grave isso na cabeça, ao menor sinal denuncie. Não fique esperando. O TH desejou parabéns para nós, o TH, nosso irmão do Inspiração. Eu penso que essa premissa é fundamental. Eu vou anotar aqui, ao menor sinal de... Porque nós precisamos, é isso mesmo. Não dá para pensar defesa da criança sem essa premissa. Ao menor sinal denuncie. Eu quero te agradecer, Nil, pela presença, pela fala, sempre fantástico, sempre muito claro. E para nós é uma riqueza muito grande. Quero agradecer
aos membros do Instituto Inspiração por caminhar conosco. Nós temos mais mensagens aqui, ó. Eu vou ler. João Pedro Braito. Vocês são especiais. Parabéns e obrigado por tratarem com tanta autoridade e respeito com esse necessário. A Jonita mandou. E o TH mandou Diz que 100 também, que é um canal fantástico de denúncia, não é? Também. Bom, eu acho que é isso, né? Nós estamos na luta, não paramos e devemos pensar, ao menor sinal, denuncie. Nil, uma boa noite para todos os nossos telespectadores aí, internautas, né? E, cara, satisfação imensa, sucesso para você, cuida bastante, tamo junto, beleza? Obrigado, beleza. Boa noite. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço.